O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante 1 milha, acompanha-o durante 2. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura que nós acabamos de proclamar e de escutar, São Paulo, como colaborador de Deus, exorta-nos a não recebermos em vão a graça de Deus. Não, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, a graça de Deus. E nós podemos perguntar-nos: eu tenho realmente recebido a graça de Deus na minha vida, de tal maneira que essa graça produz em mim frutos, os frutos do Espírito Santo, produz em mim virtudes, me faça crescer em santidade? Ou tenho fechado o coração à graça de Deus, ou tenho sido indiferente a essa graça, colocando Deus no último lugar da minha vida? A exortação que São Paulo nos faz é a acolher a graça de Deus, de modo a que ela possa realmente dar fruto na nossa vida. Podemos ainda perguntar-nos: eu tenho consciência das muitas graças que Deus já me concedeu? Ou não tenho sequer consciência disso? Por exemplo, eu tenho consciência de que a fé que eu tenho é um dom que Deus me dá pelo seu Espírito Santo, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor a não ser pela ação do Espírito, diz São Paulo, não na leitura que fizemos, mas no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Eu tenho consciência de que cada sacramento é um sinal eficaz da graça de Deus para mim? Ou eu acho que faço um favor a Deus quando participo na Eucaristia, ou quando me confesso, ou quando me caso, ou quando sou ordenado sacerdote, ou quando recebo a unção dos enfermos? Se é graça de Deus para mim, Ele é que faz o favor e não eu. Ele é que faz o favor. Ele é que me enche de graça e de bênção se eu participo na Eucaristia, se eu me confesso. É sempre graça de Deus cada sacramento. Eu tenho sabido aproveitar essa graça que Deus me dá nos seus sacramentos, nos sacramentos que Ele deixou à Igreja, como sinais simbólicos, mas ao mesmo tempo eficazes da sua graça para mim. Eu tenho procurado fazer com que a graça de Deus me leve a viver a minha fé com santidade, buscando crescer sempre no bem? Ou contento-me com ficar nos mínimos? Fazer o mínimo possível. Mas se eu fico nos mínimos, como posso realmente crescer na fé? Se eu não acolho
com o coração aberto à graça que Deus me dá, se eu me quero ficar apenas pelos mínimos, o que me vai acontecer é que eu recebo muito pouca graça. Deus oferece, mas eu recebo muito pouca graça. E por isso a minha vida de fé não cresce. Eu não chego a experimentar a paz e a alegria que o Espírito Santo comunica àqueles que o têm no seu coração. E não chego, portanto, a entender a beleza que é viver a fé e a alegria e a paz que vem disso. Então, meus irmãos, escutemos esta exortação de São Paulo a acolher a graça de Deus de tal modo que ela possa levar-nos a dar frutos, os frutos do Espírito Santo, os frutos da vida eterna. Depois São Paulo diz-nos: este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. De facto, Jesus Cristo já nos ofereceu este tempo de graça. Nós vivemos no tempo da graça, no tempo a partir de Jesus Cristo, que nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Nós vivemos no tempo já da graça. É um tempo favorável para nós, é o tempo propício para nós recebermos de Deus a salvação. É hoje e não amanhã que eu sou chamado a acolher a graça de Deus. Se eu guardo para amanhã, o que me pode acontecer é que o meu coração se vai fechando quase sem eu me dar conta à graça de Deus. Vou-me desviando pouco a pouco. Começo a rezar menos, cada vez menos, cada vez menos. Começo cada vez menos a participar na missa do domingo. Começo cada vez menos a confessar-me. Começo cada vez menos a esforçar-me para praticar o bem na minha vida. E pouco a pouco o meu coração pode se ir endurecendo e fechando à graça de Deus. Não deixemos para amanhã. Aliás, Jesus disse que não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai bater à nossa porta. Então, deveríamos permanecer sempre ativos, sempre vigilantes na vida da fé, não deixando, não postergando para depois o que agora podemos receber como graça e bênção de Deus. São Paulo dá-se a si mesmo e àqueles que com ele colaboravam no anúncio do Evangelho, de quem procura realmente viver a fé, de quem persevera na vivência da fé, de quem não desiste de anunciar a boa nova de Deus, porque tinham recebido de Deus essa missão. E isso não porque era muito reconhecido e aplaudido, não porque era, digamos, muito gratificado pelas pessoas. Ao contrário, muitas perseguições, muitos momentos em que foram indiferentes à sua pregação, muitos momentos em que ele foi até torturado, apedrejado, deixando-no como se ele já estivesse morto. Pois ele perseverou sempre na fé, procurando viver as virtudes do Evangelho, procurando crescer sempre em santidade e evitando escandalizar quem quer que fosse. De facto, quem está na posição como estão os sucessores dos apóstolos, os bispos e os seus colaboradores, os sacerdotes e os diáconos, podem dizer coisas muito bonitas, mas se na sua vida não derem exemplo de virtude, de santidade, de busca sincera de praticar o bem, as suas palavras caem no vazio. O seu exemplo contradiz o anúncio do Evangelho. Mas também isso se pode aplicar para um pai e para uma mãe que querem ver os filhos crescer na fé, ou para um catequista ou catequista que quer ajudar os meninos ou os adolescentes ou os jovens a crescer na fé. Sigamos o exemplo que nos deixou São Paulo e os seus colaboradores. A nossa justiça é muito cá se fazem, cá se pagam. Olho por olho, dentro por dentro.
Nossa justiça vai, ainda hoje, não é? Fizeste isto, apanhas aquela multa, ou tantos anos de cadeia, etc. Nós temos este modo de fazer justiça. Mas Deus convida-nos, o Senhor Jesus no Evangelho de hoje, convida-nos a ir mais longe. Ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, estamos inclinados a pagar o mal com o mal. Jesus convida-nos a pagar o mal com o bem. Convida-nos a querer e a procurar fazer bem, mesmo àqueles que nos maltratam, mesmo àqueles que nos olham com inimizade. É um grandíssimo desafio, mas foi o caminho que ele próprio seguiu e do qual nos deixou enorme exemplo ao perdoar e pedir desculpa para aqueles que o matavam na cruz, quando ele dava a sua vida por eles também, por todos nós. Então o caminho de Jesus é responder com bondade, com mansidão, à agressividade, à maldade, à violência. Esse é que é o caminho de Jesus. A retaliação, a vingança, a desforra, não se inspira em Deus. Não são caminhos de Deus esses. Nós somos chamados a querer o bem e a fazer incansavelmente o bem, incluindo àqueles que nos maltratam, até que nos prejudicam, que maldizem, que nos olham com inimizade. Estou, se calhar, a ouvir alguns dizer, Sr. Padre, isso é impossível, agora aquela pessoa fez-me isto e aquilo, nunca lhe vou perdoar. É impossível se eu quiser fazê-lo sozinho, a partir das minhas próprias forças. Mas para Deus nada é impossível. E por isso, para eu poder responder com bondade à maldade, com mansidão à violência, com amor ao ódio, eu preciso de pedir muito ao Senhor Jesus que me ajude a amar com o seu coração, que me ajude a amar ao seu jeito. Sozinho, de facto, ninguém pode. Mas se Jesus nos diz, vai por aqui, meu filho, ele dá-me a graça de poder ir. E dá-me a graça se eu me ponho em oração, se eu dou voltas e mais voltas à sua palavra, se eu participo o mais frequentemente possível na Eucaristia, mesmo se eu puder ao dia de semana e não só ao domingo. Se eu me confesso com frequência, com sinceridade de coração, procurando esforçar-me por ir corrigindo aquilo em que eu mais ofendo a Deus e os meus irmãos. Então, peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a seguir o seu caminho de amor.